Errar é humano, botar a culpa em alguém então nem se fala. Será que é mesmo assim? Será que esse ditado é mesmo tão verdadeiro assim quanto ele parece ser? Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e hoje, na nossa conversa psi, iremos falar sobre o sentimento de culpa. Vem comigo! O sentimento de culpa é mais complexo do que a gente pode imaginar. É mais complexo do que parece ser à primeira vista. Se a gente for pensar na culpa por uma dimensão jurídica, a culpa ela prevê a punição, né? Ela prevê uma pena. Então a pessoa que é julgada, né? Existe aí um julgamento. Quando a pessoa é julgada e declarada culpada, a culpa prevê uma punição por aquilo que aconteceu no passado. Então, isso do ponto de vista jurídico, penal, é o que a gente pode pensar pela culpa, né? O que seria a culpa. E é interessante pensar por aí, porque o sistema punitivo penal, ele não é muito diferente do sistema punitivo psicológico, porque do ponto de vista psicológico, o sentimento de culpa, ele prevê também a necessidade de punição ou de autopunição, melhor dizendo, de autopunição, e não aquela culpa que você faz, que tem, sei lá, as pessoas, os justiceiros, né, fazem, que a pessoa tem que sofrer, bandido bom, bandido morto, não é nada disso. A gente está falando de um sentimento de culpa que é um sentimento interno de culpa. E ele prevê a autopunição, o autoflagelamento e prevê também, além do autoflagelamento ou da punição, em alguns casos, em situações, algumas outras situações, prevê a reparação compulsória. Né? Se a gente for pensar no sistema jurídico, também tem, né? No sistema punitivo, ele tem também a ideia da reparação compulsória como uma das formas de lidar ou como o que está destinado à pessoa que é culpada, né? Então, a reparação compulsória no sistema punitivo poderia ser a cesta básica, algo que a pessoa tenha que fazer, enfim, para reparar ali aquilo que aconteceu no passado. Como que seria isso do ponto de vista psíquico, então? O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é de uma paciente que ela não conseguia se divertir, ela não conseguia viajar, ir em restaurantes que ela estava a fim de ir, fazer coisas que ela estava a fim de fazer, ela não conseguia namorar, casar ou desenvolver um relacionamento que caminhasse para um casamento, né? Porque tudo isso de alguma forma para ela se relacionava ou se associava a uma sensação de abandono da mãe. Ela sentia como se a todo momento que ela estivesse vivendo isso, ela estava abandonando a mãe. E ela já tinha um sentimento de ter abandonado a mãe. Então isso reeditava esse sentimento de abandono e ainda trazia um adicional, né, na reedição, de que ela estava mais uma vez abandonando, mais uma vez se distanciando, mais uma vez deixando a mãe de lado. Então essa culpa do abandono, ela vinha reeditada e ela não conseguia prosseguir, ela não conseguia prosperar na vida dela. Então, como uma forma de se punir por ter abandonado a mãe, ela não podia melhorar a vida dela. Então ela se boicotava, ela se sabotava, ela tinha aí uma série de formas de se autoflagelar por conta desse sentimento de culpa. Um outro exemplo é de uma paciente que não deixava os seus filhos seguirem a vida longe dela. Então ela estava o tempo todo querendo proteger, querendo estar junto, querendo controlar a vida deles, controlar tudo. Assim como a outra paciente que eu acabei de dizer, ela não sabia o porquê também, né? Essa outra paciente que eu contei agora, ela não sabia o porquê que ela fazia isso com ela mesma, ela não sabia. Essa também não sabia o porquê.
E o processo de análise foi permitindo ela entender que uma coisa que tinha acontecido na vida dela foi muito forte, muito traumático, que foi um acidente que aconteceu com um dos filhos dela no passado e que levou esse filho a óbito, né, quando ainda era criança, fez com que ela pudesse retomar essa memória ou esse episódio, né, muito traumático, muito difícil na vida dela, que estava sem ser elaborado ainda, mas trouxe à tona o sentimento de culpa que ela tinha por ter descuidado deste filho que sofreu esse acidente e que veio a óbito. Então, é como se ela não pudesse descuidar em nenhum momento de nenhum filho, de ninguém ao seu redor. Ela vivia de forma muito ansiosa, inclusive, porque ela tinha que cuidar de tudo, porque senão alguém poderia morrer. Então, aí vinha esse sentimento de culpa, gerando não uma punição, mas uma reparação compulsória para que nunca isso voltasse a acontecer, por mais que não tivesse absolutamente nenhum perigo eminente, por mais que muitas vezes esse cuidado excessivo fosse prejudicial aos outros filhos. Psiquicamente, ela tinha que fazer isso, ela não podia se furtar em nenhuma hipótese de fazer isso. Temos outros exemplos, né, que aí são de uma outra ordem, às vezes um pouco, que não são assim tão fortes, né, pode não ter essa força psíquica como esses dois que eu acabei de dizer, né, mas um que é comum são pais que deixam os filhos, né, com babás, ou os filhos são criados longe da presença dos pais, os pais querem ter esse contato com os filhos, mas não conseguem cuidar, se sentem culpados por não estarem presentes, por os filhos crescerem, digamos assim, órfãos de pais vivos, né? Como uma forma de reparação compulsiva ou compulsória, esses pais ficam dando muitos brinquedos, não colocam limites para os filhos, como uma forma de agradar os filhos, de reparar a sua ausência, né? Também é aí um sentimento de culpa, de não poder estar presente, de trabalhar muito, que está aí, de alguma maneira, fazendo com que eles tenham essas atitudes como uma forma de reparar essa culpa. E mais um último caso que eu queria trazer, é de uma paciente que, por exemplo, permitia que o filho maltratasse ela, que o filho, fizesse coisas que a magoava muito, só porque ela sentia que ela era culpada pelo não progresso do filho na vida. O filho não conseguia progredir, não conseguia ter uma profissão, não conseguia evoluir na vida, né? E ela achava que toda a culpa pelo não sucesso do filho era dela e que por isso ela merecia ser maltratada, ela merecia o não amor, o mau sentimento dele por ela, como uma forma de merecer essa punição. Ela merecia ser punida por esse filho. Só que ela não sabia disso, ela só não sabia por que o filho era assim, por que ele não tinha limites, por que ele a maltratava, ela ficava muito triste, mas o próprio processo de análise não foi um processo simples, um processo inclusive bastante longo de análise dessa paciente em específico, foi podendo chegar próximo de que ela se sentia culpada, ela se sentia responsável, né, e culpada pelo filho dela maltratá-la, e ela se sentia merecedora dessa punição, como uma forma de mitigar, de aliviar essa culpa. Então, perceba que tudo isso que eu fui dizendo aqui, né, vai alocando o sentimento de culpa como um sentimento inconsciente que determina, que norteia todas as ações das pessoas, ou todas aquelas ações, né, aquele conjunto de ações. Conjunto de ações que para a pessoa não tem explicação, ela só faz porque faz. Né? Ela até gostaria de ser diferente, ela gostaria de fazer diferente, mas ela não consegue. E ela não sabe o porquê. É como se estivesse desprovido de sentido.
Por quê? Porque o sentido está inconsciente. Então, o sentimento de culpa, nesse caso, e aí pegando a esteira do que Freud já disse há muito tempo atrás, o sentimento de culpa é inconsciente e ele opera de forma inconsciente. E deste modo, ele pode ser acessado pelo método psicanalítico. Ele pode ser acessado pela análise. E ao ser acessado, no processo analítico, no processo terapêutico, cabe à psicoterapia, ao analista, ao terapeuta, possibilitar que se retome esse contexto onde esse sentimento foi criado, que se perceba como ele foi construído, né? E o que ele opera na vida da pessoa, que ele operava de uma forma inconsciente, agora ele é trazido à luz, ele é trazido à consciência, e a partir daí poder se pensar quais são as responsabilidades de fato, né? Então, a partir dessas histórias que eu fui trazendo, né? Qual é a responsabilidade do paciente sobre aquilo que ele acha que ele tem responsabilidade? Qual é a parcela de responsabilidade dele? Qual é a parcela de responsabilidade dos outros? O que de fato coube a ele ou o que de fato não coube? E mesmo naquilo que ele teve responsabilidade, o que ele podia ou não ter feito? O que seria possível? E a partir daí, poder pensar não mais voltado ao passado, porque a culpa, ela sempre volta para o passado. Então, você repara, você se pune no presente e no futuro por algo que aconteceu no passado, como uma forma de mitigar algo que aconteceu no passado. O processo de análise, ele implica numa aceitação de que é impossível mudar o passado. Então, esse processo, esse movimento de responsabilização, ele vai voltar para o futuro. O que é possível se fazer ainda agora? O que é possível se fazer hoje? E a partir daí, a pessoa pode se libertar deste passado, ela pode se libertar dessa história e construir a sua vida para o futuro, construir a sua vida no presente de uma forma mais livre, menos pesada, mais feliz, mais liberta. É um processo simples? De modo algum é um processo simples. É um processo bastante complexo, bastante complicado. Muitas vezes demora anos de análise. Sim, demora anos de análise. Às vezes não demora anos de análise. Às vezes demora menos tempo. Mas é um processo bastante complexo, bastante complicado. Então, por tudo isso que eu estou dizendo, né, retomando a frase que eu coloquei lá no início, tanto quanto provocativa, eu diria que quando a gente ama, não é verdade que a gente tem um instinto humano de colocar a culpa no outro. É justamente o contrário. Muitas vezes a gente se responsabiliza por coisas que nem é de nossa responsabilidade. Nós nos culpamos por coisas que nem temos culpa e nos punimos e passamos a vida inteira nos punindo ou agindo de forma a reparar compulsivamente algo que não precisaria ser reparado ou que não precisaria ser punido, porque não mudaria o passado. O que a psicanálise mostra, a experiência clínica mostra, é que quando amamos, adquirimos culpa, por vezes, sem uma necessidade lógica de fazermos. E se você faz coisas que você não entende por que faz, que você não entende a lógica disso, que por mais que você pense, você fala, eu não sei por que eu faço isso, coisas das quais você quer se libertar e não consegue, se você tem algo desse tipo, até que você gostaria de compreender, faça terapia. Para agendar um horário, entre em contato pelo número. E para não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas psi, se inscreva aqui embaixo no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.